Olá, me chamo Ian e hoje vou falar sobre o livro O Povo Brasileiro, do sociólogo, escritor, antropólogo Darcy Ribeiro. Nascido em Minas Gerais em 1992 e morreu em Brasília em 1997. Bom, sobre o capítulo 2 do livro, a gente começa a entender como é que se deu o intercâmbio cultural entre os diferentes povos do mundo. Os lusitanos, os europeus, quando chegaram aqui no Brasil no século XVI, o escritor começa a falar como foi esse intercâmbio, essa troca de cultura entre os indígenas e os europeus. Do início, a gente consegue ver que os índios eles tinham uma visão mística dos europeus. Quando os europeus chegaram aqui, eles pensaram: nossa, quem seriam esses homens aqui que andam tem barcos, andam vestidos? Essa diferença cultural deles era tão grande que os índios até chegaram a confundir, achando que eles eram seres místicos da religião deles, né? E com o tempo, essa perspectiva foi sendo quebrada, né? À medida que os europeus iam impondo sua cultura, a sua civilização, seu modo de vida, né? E outra coisa interessante também que a gente consegue ver é que esse modo de vida dos europeus era muito tão diferente que os índios não entendiam por que eles acumulavam riquezas, por que eles derrubavam tantas árvores, por que eles, né, matavam. Porque para os índios a vida já era bela em si própria. Só o simples fato de poder correr, cantar, né, de comer, os atos simples da vida já eram suficientes. E eles não entendiam essa luxúria dos europeus, essa ganância, essa avareza, sempre querer mais, sempre querer desmatar a natureza, né? E aí que com o tempo, esse intercâmbio cultural foi se juntando, uma sociedade e outra, e formou uma terceira sociedade, que é o que futuramente viria a ser o povo brasileiro, a gente, né? Nossa civilização, a Federação do Brasil. Depois que os índios tiveram essa visão ilusória dos europeus, eles começaram a se desencantar, né? Falaram: uai, por que esse povo tá matando a gente, tá escravizando? E isso se dá de várias formas. Primeiro com a varíola, né? Que os europeus trouxeram muitas doenças para cá, gripes mortais, varíola. Na Bahia, a varíola uma vez matou aproximadamente 37 mil indígenas, né? E com o tempo essa dominação, tanto pela doença, tanto pela militarização mesmo, pela força do trabalho escravo dos indígenas, foi se intensificando, né? E alguns indígenas se convertiam para o cristianismo, né? Quando a missão missionária chegou aqui, e outros fugiam para as matas. E um detalhe interessante é que essa dominação do Brasil demorou muito, porque a maioria dos indígenas não aceitava, né, essa dominação pelo cristianismo e tal. Alguns fugiam, outros lutavam, né? Poucas tribos até se confederaram para lutar contra os invasores, né, europeus. E acabou que essa dominação era muito forte, né? É difícil você ir contra, né, um homem armado. Você lutar com uma lança contra um homem armado é complicado, né? E acabou que foi ocorrendo o extermínio dos índios, né? E nesse meio tempo, Portugal estava se aproveitando dos recursos do Brasil, das riquezas daqui, né? E Portugal fazendo vista grossa para a escravidão indígena, para essa violência, né? E os jesuítas aqui se intensificando sua missão de converter os índios, né? Até que a missão jesuística se arrependeu. Eles perceberam o mal que eles estavam fazendo para os índios, né? Acabando com a cultura original deles, maltratando-os, né? Portugal obrigando-os a fazer trabalho escravo. E até que a missão jesuística se arrependeu. E aí eles tentaram organizar esses indígenas novamente em comunidades autônomas. Porém, isso não deu certo, porque, né, o modo de vida era diferente do que eles estavam acostumados, né? E essa readaptação de viver um modo de vida na escravidão, depois voltar para um modo de vida autônomo, né? Nem sempre os índios conseguiam se adaptar. Até porque mesmo a coroa obrigava os índios a lutar em guerras por eles, né? E aí acabou com a missão jesuística sendo cancelada aqui. Alguns padres que tentavam ajudar, né, depois do arrependimento, tentavam ajudar os índios, tiveram que voltar para Portugal presos, né? E assim a exploração europeia continuou se intensificando aqui no Brasil, com a formação com o tempo, né, as colônias foram se formando e os proprietários de terra ficaram cada vez mais dominantes aqui no Brasil.